Boa noite, igreja, que a paz esteja com todos, amém? Eu vou pedir para quem tem sua Bíblia que abra em Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Meu coração tá dos mais acelerado, mas glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a parte da minha herança. E o pai dividiu seus bens entre os irmãos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, e disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do pai. E quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Colocam-lhe um anel no dedo e sandálias no pé. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu uma música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. E o servo respondeu: seu irmão voltou, matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus, pode se sentar. Essa parábola, ela é bem conhecida, e toda vez que ela é pregada, nos traz a reflexão. E se nós pararmos para ler um pouco antes, no início do capítulo 15, o Senhor, ele conta 3 parábolas. A primeira parábola era da ovelha que se perdeu, das 99. Ela se perdeu para longe, ela saiu de onde ela estava e ela foi para longe, para fora. A outra parábola é da dracma perdida. A dracma perdida foi perdida dentro. E logo após o Senhor, ele fala, e Jesus continua. Então é a continuação dessas parábolas. Jesus continua dizendo: um homem tinha 2 filhos, um mais novo, um mais velho. O mais novo pediu sua herança ao pai, mas a palavra diz que o pai não deu herança só para o mais novo. Ele dividiu a herança, os bens, entre os filhos. Então os 2 receberam a herança. Alguns dias após, o irmão mais novo disse que ele ia embora, ele ia pegar tudo que ele tinha ganhado e ele ia aproveitar a vida dele. E ele foi. Ele foi para uma terra distante, longe do pai, onde o pai não ouvia. Ele gastou tudo que ele tinha de forma desregrada, diz a palavra. E quando ele perdeu tudo que ele tinha, que ele viu que não tinha mais nada,
ele caiu em si. E ele lembrou que até os empregados do pai dele tinham comida de sobra e ele estava ali passando necessidade. E o pai, quando ele voltou, recebeu ele de braços abertos. Mas o filho que ficou na casa, ele se irou. Ele ficou bravo. Como assim? Ele que foi, fez tudo de errado. O Senhor faz tudo isso para ele e eu que estou aqui, praticamente teu escravo, sigo as tuas ordens, não recebo nenhum novilho para comemorar com os meus amigos. E quando eu estava estudando sobre essa palavra, eu estava vendo um vídeo e um comentário, eu abri os comentários que eu tenho essa mania, um comentário me chamou a atenção. Eu sou cristão, mas uma das passagens que me indigna na Bíblia é do filho pródigo. E isso me chocou por um instante. Falei, cara, mas como assim? Como assim não se indignou com a palavra do Senhor? E aí eu comecei a entender que assim como a ovelha que se perdeu, e assim como a dracma perdida, o filho que foi e aproveitou a vida, ele se perdeu fora. O filho que ficou na casa do pai, ele se perdeu dentro. Os dois filhos se perderam. E eu já vou contar por quê. A diferença dos irmãos era que o mais novo, talvez ele olhou para fora e viu alguma coisa reluzindo e achou que era ouro. Pensou, o que eu estou vivendo na casa do pai, pode ser que lá fora eu viva melhor. Pode ser que lá fora tenha algo melhor para mim. Então eu vou desfrutar disso. Eu vou ir, eu vou aproveitar. E o filho mais velho, talvez naquele momento de sabedoria dele, pensou, não. A herança que eu ganhei, nada se compara a estar na casa do pai. Nada se compara a estar na presença do pai. Não há herança nenhuma que sacie o que eu sinto quando eu estou na casa do pai. E aí esses irmãos têm duas diferenças. Aquele que achou, o mais novo que achou que lá fora ele teria o mesmo valor que ele tinha na casa do pai. Só que o que acontece? Quando nós estamos lá fora, nós só temos valor quando temos algo a oferecer. Quando temos algo a ofertar para as pessoas. Quando nós temos dinheiro, quando nós temos status, nós temos aparência, nós temos saúde, nós temos tudo aquilo que o Senhor nos dá. Mas experimenta ficar lá fora, só com aquilo que tu é. Só com o teu coração. O mundo ele não vai te aceitar. Porque você não vai ter nada para oferecer para ele. O único que se importa com quem você é o Senhor. O único que se importa com quem nós somos e não com o que nós temos ou com o que nós podemos oferecer ao nosso Pai. O mundo lá fora, ele só se importa com aquilo que você tem a oferecer a ele. O filho mais velho, porém, ele ficou na casa. Assim como eu e você, nós estamos na casa do Pai. E na cabeça dele, talvez ele pensou, não, esse irmão nunca mais volta. Graças a Deus, né? Usou tudo que ele tinha. E o que acontece? Muitas vezes nós que estamos dentro, achamos talvez que somos mais dignos daquele que está lá fora. Talvez porque nós estamos dentro, nós achamos que nós temos mais valor do que aquele que está lá fora. Talvez nós que estamos dentro, nos achamos que somos mais amados do que aquele que está lá fora. Mas eu tenho algo para dizer para você nessa noite. A mesma graça que alcança a gente que está aqui dentro, alcança também quem está lá fora. A mesma misericórdia que o Senhor deposita na minha e na sua vida, porque estamos aqui dentro, é a mesma graça e misericórdia que Ele alcança quem está lá fora. Talvez esse irmão mais velho, até então, ele não tinha errado, porque ele se manteve na casa do pai. Mas quando ele viu o seu irmão voltando, e ele se irou, ali começou o erro dele. Porque o irmão mais novo, ele pode ter perdido tudo. Bens materiais, perdeu sua dignidade, perdeu seu caráter. Foi lá no fundo do poço. Mas o irmão mais velho também perdeu. Ele perdeu a sua fé, ele perdeu o amor,
Ele perdeu a compaixão por aquele irmão que voltou. A palavra é bem clara, que o pai diz assim: olha, o meu filho estava morto e voltou a viver, vamos comemorar. Ele estava morto porque ele tinha morrido e ressuscitou? Não. Ele estava morto porque não há vida longe da presença do nosso Pai. Não há vida longe do nosso Deus. Então sim, ele estava morto espiritualmente. Ele estava longe da casa do Pai. E nessas duas mensagens, o que me chama a atenção é o Pai. Que embora os dois filhos mudaram, os dois filhos tiveram destinos diferentes, o pai permaneceu sendo pai. Ele não mudou sua postura, ele não mudou o que ele pensava, ele continuou íntegro e reto naquilo que ele acreditava. Ele não se moveu pela emoção de um filho e nem pela emoção de outro, mas ele se manteve pai. E qual é o papel do pai, qual é o interesse do pai nisso tudo? É salvar quem está aqui dentro, sim, mas também é salvar quem está lá fora. É salvar aquela alma, aquela ovelha, que para mim e para você talvez não tenha tanto valor assim, mas para ele tem. Para ele é importante, para ele importa, para ele faz sentido. Talvez nós olhamos para alguém que está lá fora e pensamos: não faz sentido me buscar. Não precisa, nem faz diferença mesmo. Mas para ele faz. Para ele faz, sabe por quê? Porque ele entregou o seu único filho para morrer por mim, por você que está aqui dentro, mas também por quem está lá fora. Então para ele é importante sim. E o que me chama a atenção é que muitas vezes, porque nós estamos aqui dentro, nós acabamos nos frustrando porque nós entramos num automático de que se acontece na nossa vida ou não acontece é porque merecemos ou deixamos de merecer. E não é assim que acontece. A graça é tudo pela graça. Nós nunca merecemos nada e nunca vamos merecer. Talvez a diferença dos dois irmãos foi a escolha. A escolha que os dois tiveram. E por essas escolhas, os dois vão sofrer as suas consequências. Porque a palavra diz, e a palavra é clara, que tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Então, a diferença para o pai não tinha diferença. Eram os dois filhos. A única diferença é o que eles vão colher. Talvez você diga: nossa, Vitória, mas a pessoa fez tudo de errado, tudo que podia de errado. Aí chega na igreja, fica uma semana e recebe a bênção que eu estou buscando há 10 anos que eu estou na igreja e não recebi ainda. Mas por que ele não pode receber? Você acha que você merece mais? Ou você acha que você merece menos? Ou você acha que porque ele fez mais coisa errada, ele merecia menos? Nós para o Senhor sempre seremos filho. E nessa noite, que nós possamos manter a nossa sede e fome no nosso coração, estando dentro da casa. Não saia da casa. Não há lugar melhor e não há herança maior do que estar aqui. Mas que nós possamos estar dentro da casa com a sede e a fome daquele filho que estava lá fora passando necessidade. Sabe a maior queda do homem? A maior queda que o homem pode ter é quando ele cai em si. Você já passou por algum momento na sua vida que você estava vivendo tribulosamente e você caiu em si? Não, peraí. O que está acontecendo? Quando ele caiu em si, ele recebeu uma nova chance. Ele percebeu que ele tinha um pai para onde ele poderia voltar. E ele fala: Pai, eu pequei. Pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado de filho. Me aceita como um dos teus empregados. E ele volta e ele diz exatamente isso para o pai. E o pai sabe que ele é pecador. O pai sabe que ele errou. E mesmo assim ele diz: traz vestes novas, coloca um anel no dedo, sandália nos pés e vamos comemorar a vida dele. Porque ele estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Que nós nessa noite possamos sentir
a fome e a sede do filho que foi. E que nós possamos também orar e dizer: Pai, eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor e não sou digno de ser chamado filho. Porque embora nós estamos aqui dentro, nós também não somos dignos. Nós nunca seremos dignos de um Deus tão grande, de um Deus tão bom, de um Deus que larga as 99 para buscar apenas uma. Para um Deus que ajuda nós a limpar a casa por dentro, sabe? Quando a gente abre o nosso coração e começa a sair um monte de coisa que não deveria estar ali, Ele se importa contigo. Ele se importa com os teus sentimentos. E cada vez que você entra por essa porta, Ele olha para você e Ele diz: traz vestes novas, coloca um anel no dedo, sandália nos pés, porque a presença do meu filho é importante. A presença do meu filho é especial. Você é especial para Deus. Não importa o que você fez lá fora. Não importa o que você fez estando aqui dentro. Importa que você é filho. E importa que você tem um pai que está de braços abertos, assim como para esse filho perdido, que ele olhou de longe e ele correu ao encontro dele, abraçar e beijar ele. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei o que você veio buscar e eu não sei qual é a dúvida que tem no teu coração. Mas Ele te diz nessa noite: você é como a ovelha que se perdeu. Eu te coloco nas minhas costas e eu te trago com alegria para minha casa, para te dar vestes novas, uma nova história de vida, para te dar um novo amor, uma nova unção, para te dar um novo cuidado. Um cuidado que talvez você experimentou aqui dentro, você saiu para fora, mas é algo vazio. É algo que não faz sentido, que é momentâneo, é uma alegria passageira. Mas na casa do Pai, a alegria é eterna. Você pode chegar aqui destruído, você pode chegar aqui querendo desistir, cansado, sobrecarregado, e Ele diz: troca de fardo comigo. Não tem ninguém que se importe com você mais do que o Pai. Não tem ninguém que te olhe como o Pai te olha. Talvez eu, no meu jeito humano de ser, talvez olhe para você e diga: você não é merecedor mesmo. Porque nós costumamos julgar as pessoas. Mas o Senhor, Ele olha dentro do teu coração, onde ninguém consegue ver, onde só você e Ele, naquelas noites difíceis, onde estava só você e seu travesseiro, e você começou a falar com Ele, Ele ouviu e recolheu cada uma das suas lágrimas. Nada é em vão quando nós estamos na casa do Pai. Então que nós não venhamos ser o filho que foi, nós venhamos ser o filho que fica, mas nós não venhamos se irar quando alguém voltar para a casa do Pai, mas que a gente venha se alegrar de todo o nosso coração, sabendo que há mais uma alma que o Senhor confiou a nós para cuidar, para abraçar, para consolar. Quanta coisa o Senhor pode fazer através da minha e da sua vida. Nós temos um Pai que, independente de todas as nossas falhas, Ele não muda, mas Ele permanece sendo o mesmo. Ele não muda. Ah, Vitória, mas eu falhei, eu errei, fiz coisas horríveis. Tu nem sabe do que tu está falando, eu sei. O nosso Pai, Ele é tão bom e a sua misericórdia dura para sempre, a ponto de nos alcançar todos os dias, nos dando uma nova chance para recomeçar, nos dando uma nova chance para tentar de novo. Ele estende a mão dele e diz: oh, filho, levanta, eu sou teu Pai. Deixa que falem, deixa que julguem. É eu e você. É para mim que você deve viver. É em mim que você deve viver. Eu convido você a se colocar de pé nessa noite.
e vir aqui na frente para nós estarmos orando? Que nós não venhamos ser como aquele cristão que disse: eu me indigno com essa palavra. Mas que nós venhamos entender o real sentido dela. Porque o Pai, Ele não quer perder filho nenhum. O objetivo dele é amar você que está aqui dentro e amar aquele que está lá fora. Salvar você que está aqui dentro, mas também salvar o que está lá fora. Ele se importa, sim, muito com nós que estamos aqui dentro, mas Ele também se importa muito com quem está lá fora. Que nós possamos olhar para o Senhor nessa noite e dizer: Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor, e eu não sou digno de ser chamado filho. Mas obrigado pela tua bondade, porque todos os dias o Senhor diz que eu sou seu filho. Obrigado, Jesus, pela tua bondade, porque todos os dias o Senhor me ama. O Senhor deposita em mim a sua graça e a sua misericórdia. O Senhor olha para mim com os seus olhos de amor. Obrigado, Jesus, porque só o Senhor me olha. Só o Senhor me vê como realmente eu sou. Obrigado porque o Senhor conhece cada uma das minhas feridas. E o Senhor não me desampara, mas o Senhor continua cuidando de mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus que ama incondicionalmente, que não muda o seu amor pelas nossas falhas, que não muda o seu amor pelos nossos medos. Obrigado, Jesus, porque a tua misericórdia, ela é tão grande que ela consegue nos alcançar. Se estamos no mais profundo do mar, lá o Senhor nos encontra. E se estamos no mais alto dos céus, lá o Senhor nos encontra também. Para onde podemos ir? Que possamos sair da tua presença. Se em todos os lugares o Senhor está conosco, não há como fugir da tua presença. Grande é tu, Pai. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai, bem presente na hora da angústia. Obrigado, Pai, porque mesmo fazendo escolhas erradas, o Senhor abre seus braços, prontos para nos receber e nos dar uma nova chance, nos dar novas vestes, vestes brancas, vestes novas, Pai. Anel no dedo, aliança. O Senhor se aliança conosco. O Senhor é apaixonado pela sua noiva. E sandália nos pés para trilhar um novo caminho, para trilhar uma nova história, para trilhar um novo recomeço, uma nova vida. Senhor, nós pedimos que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que venhamos sair daqui renovados pelo poder do Teu Espírito Santo. Encontre em nós, Pai, algo de valor. Encontre em nós a Tua morada. Encontre em nós o Teu lugar, Senhor.
aqui nessa noite que pensou assim: eu sei que esse amor é grande, mas eu não mereço ser amado. E o Senhor fala para você nessa noite: eu tenho todo o poder para te amar. E não há barreiras para o meu amor te alcançar. Não há barreiras, não há limites para o meu amor te encontrar. Ele está aqui para te dizer: filho, eu te espero com os braços abertos. Eu não sei se você estava lá fora e chegou. Eu não sei se você estava aqui dentro e algo aconteceu no percurso, no caminho, que te fez olhar para outro lado. Mas Ele te diz nessa noite: filho, eu te espero com os braços abertos. Não importa o que você fez, importa a nova história, a nova chance que eu tenho para te dar. Erga suas mãos aos céus, o mais alto que você puder. E declare, afirme isso na sua vida. Aleluia. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar.